Então bora lá, nação, vamos nessa para mais um vídeo. Dessa vez vamos reagir a um corte aqui do programa Jogo Aberto com Denilson Show e Renata Fã. Eles vão falar do próximo jogo do Flamengo de hoje contra o Cruzeiro. Qual será a escalação? Será que o Flamengo vai com tudo para cima do Cruzeiro? E também vamos ter aqui atualizações sobre o caso de Bruno Henrique, contrações que o Flamengo pode fazer e muito mais. Então assiste o vídeo até o final e sem enrolação, vamos pro vídeo. Já o Cruzeiro recebe o Flamengo, que levou o Bruno Henrique para Minas, mesmo após o atacante ser alvo de investigação por manipulação de jogos. Em meio à investigação do envolvimento de Bruno Henrique em um esquema de apostas e também a decisão na Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na Arena Independência. Vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que, como se estivesse com um boné aí tapando a visão, não dá para olhar muito longe, tem que olhar sempre perto. Sobre eu representar o país, olha, não tem... Eu acho que é meio impossível. Informações do Flamengo que entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, aí também com a cabeça, metade ali do corpo, da alma, também pensando na decisão da Copa do Brasil em BH, Rafa. Certamente, Mari. E por isso, inclusive, até o técnico Felipe Luiz para o jogo dessa noite contra o Cruzeiro vai colocar um time mais alternativo, né? Afora os 5 jogadores que desde ontem estão vetados pelo departamento médico, o Wesley, Léo Ortiz, Gerson, Rascaeta e o Gabigol, outros que são titulares vão ficar no banco de reservas. Aliás, o time que o Flamengo vai mandar a campo logo mais é um time que nunca jogou junto e, se bobear, só ontem fez um treinamento junto, né? Uma formação adaptada com 3 volantes e 3 atacantes. Uma provável escalação para o jogo dessa noite tem Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas. O meio-campo com Alan, o Pulgar e o Alcaraz, que deve fazer um papel um pouco mais avançado. E na frente o Matheus Gonçalves, o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique como falso 9. O Flamengo defende essa noite lá no Mineirão contra o Cruzeiro uma invencibilidade de 6 anos sem perder para esse adversário. A última derrota foi em 2018, 2-0 Cruzeiro, e curiosamente um dos gols da Raposa marcado na oportunidade pelo Rascaeta, que é jogador do Flamengo e fica fora, um dos muitos ausentes. Ao todo são 11 jogadores entregues ao departamento médico, ausentes da lista da viagem até BH. Do outro lado, um Cruzeiro empolgado pela classificação para a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, contra o Lanús, melhor dizendo, conseguiu a primeira vitória em 7 jogos no comando do Fernando Diniz. Isso trouxe um pouco mais de calma e a tendência é que o Diniz repita essa noite o time que venceu o Lanús fora de casa. O João Marcelo foi absolvido pelo STJD e tem, portanto, condições de jogo. Rafa Silva, que não é titular, é a única ausência por suspensão. Cássio no gol, William, Vidalba, João Marcelo e Marlon. O meio-campo com o Lucas Romero, Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Na frente, Caio Jorge ao lado do Verón. Gustavo Bauerman, de Santa Catarina, é quem apita o jogo das 9 da noite entre Cruzeiro e Flamengo. A vitória para os dois vale o avançar de uma posição na tabela de classificação. Se o Flamengo vencer, de 5º vai para 4º. E o Cruzeiro, se vencer, de 8º vai para 7º. Ambos pensando em zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Mari. Perfeito, Rafa. Boa sequência de trabalho para você. Quero aproveitar também e conversar com os meninos aqui no estúdio sobre o jogo. Antes disso, um convite. Eu acho que é importante também. No próximo dia 18... com transmissão simultânea no YouTube e no TikTok da ESPN, claro, também tudo no Disney Plus. Teremos um debate, tem todas as informações aqui, dos presidentes, dos candidatos à presidência do Flamengo, os 3 candidatos então participando conosco, no dia 18, às 8 horas da noite, claro, para a gente entender o que será, o que poderá ser do Flamengo. E a gente sabe que em ano político, eleitoral, tudo é muito aflorado e tem muitas coisas que o torcedor quer descobrir. Falando sobre o jogo de hoje, o Flamengo, inevitavelmente, com a cabeça na decisão. Jogadores que ficaram, jogadores que não viajaram, mas eu tô curiosa para entender também o Bruno Henrique, Marra, nessa história toda, né? Que, de acordo com o Marcos Braz, tá muito tranquilo. Eu acho que o Flamengo a direção do Flamengo convive com ele, sabe como ele tá emocionalmente, né? Preparado para o jogo. Eu entendo que, se ele tiver condição, a escalação dele, como um homem mais adiantado, é uma escalação que dá resultado. Sim. Já deu algumas vezes e ele pode novamente fazer a coisa acontecer. Para mim, todo o cuidado é com o que vem
de investigação, né? E o Flamengo tem dado apoio a ele e que as coisas fiquem claras. Em relação ao time, tá perfeito, Felipe. Ele tem uma final no final de semana. Ah, mas é na mesma cidade, poderia, assim, não, ele está preservando os jogadores. E se conquistar os 3 pontos, é legal. Se não conquistar, ele pode ter a vaga para Libertadores dada na mesma cidade no final de semana contra o rival do adversário de hoje. Para o Flamengo tem também essa questão do Campeonato Brasileiro, ainda de não largar completamente, mas para o Cruzeiro também, né? Tem a final da Sul-Americana, mais para frente, mas também para não sair daquele bloco que pode abrir uma vaga ou não, pensando em preencher todas as pontas. Bia. A gente estava até fazendo as contas, né? Os 6 primeiros já estão meio que garantidos ali pela pontuação, já abriram uma boa vantagem, que seria as vagas normais. Sim. Só que vai pintar uma vaga a mais da Copa do Brasil, né? De Flamengo ou o Atlético. Ou o Flamengo passa para alguém, ou o Atlético pega dele. Ou o Atlético pega dele. Tem uma vaga de Libertadores que ainda pode ser disputada, então... É que se o Atlético ganhar as 2, tem a da Copa do Brasil que abre de toda forma. Exatamente, que abre, então, por isso, de qualquer maneira, uma vaga a mais já se abre, por enquanto é do Bahia. Agora, o Cruzeiro não pode se dar o luxo de achar que não, eu vou jogar tudo pelo título da Sul-Americana. Não é um título tão fácil, o Racing vem jogando bem, e é um jogo. E o Cruzeiro, no final das contas, desde que o Fernando Diniz assumiu, só ganhou um jogo. Foi o jogo mais importante. O Cruzeiro não pode se dar, né? Foi o mais importante, mas o Cruzeiro não pode se dar o luxo de achar que vai ganhar quando quiser. Então tem que jogar sempre possível para ganhar. Vamos falar um pouco agora aqui de escalação aí no jogo do Mengão. Bem, a gente tem aqui a informação do GE sobre como é que o Flamengo vai vir, como é que ele vai jogar e assim por diante. Se vocês quiserem assistir o jogo, ele vai ser hoje, 9 horas da noite, tá bom? Vai ser lá no Independência, lá no estádio do Cruzeiro. Mas a gente tem uma boa vantagem, assim, o Cruzeiro ele tá numa fase difícil, complicada. O início do Diniz não foi tão impactante, ele ainda não conseguiu, precisa de tempo para ajustar o time. E por isso o Flamengo tem uma chance aí de ganhar esse jogo, né? Trazer a vitória pro Flamengo, né? Lembrando que o time ele vai um pouco reserva por conta da final contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Então por isso o Flamengo vai reserva com foco aí na Copa do Brasil. A escalação do Cruzeiro tá provavelmente com Cássio no gol, William, João, Marcelo, Lucas Vilauba e Marlon. Vem o Wallace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Gabriel Veron e Caio Jorge. Esse é o possível time. A gente pode ver uma imagem aqui sendo desenhado mais ou menos aí um 4-2, um 3 por aí. Então mais ou menos essa escalação que o Cruzeiro vem. Pendurados, temos aqui alguns jogadores também, como Matheus Pereira, Zé Ivaldo e assim por diante. Já falando sobre o Flamengo, nós temos aqui como escalação goleiro Rossi no gol, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Varela, Eric Pulgar, Alan, meu Deus, Alan, sinal de sofrimento, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Plata e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo. Treinou apenas uma vez esse time junto. É a primeira vez que eles são escalados juntos. E pendurados Alan, Carlinhos, Eric Pulgar, Gabriel Veron, Gerson e Léo Ortiz. E tem uns jogadores que são de fora aí no departamento médico, alguns sendo poupados também para o próximo jogo aí, a final contra o Atlético Mineiro. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto, obrigado por ter assistido até o fim e até a próxima.